Are men trash? Oh, cis, heterosexual men, absolutely, especially white men. What rights do you think that men have that women don't today? A woman can still walk a street and not feel protected versus a man can't. Women are probably like underrepresented. Like it started off with great intent, but you have people who abuse the system. A hatred of masculine energy. It's like anti-men. Palavras difíceis, não é, de serem ouvidas, palavras absurdas, tirar o valor do outro, né? É absurdo a gente falar certas coisas, dizer certas coisas, porque tudo que a gente vai falar, a gente tem de não tirar o valor do outro, não destruir o outro com as nossas palavras. Mas é incrível esse tanto de entrevistas que a gente tem visto, e a gente tem visto como que essas feministas, elas têm coragem de falar coisas assim absurdas, coisas pesadas para o homem, mas elas não querem ouvir, não é? Não aguentam também ouvir nada. E aí esse feminismo só tem destruído mesmo toda a sociedade, destruído a mulher, destruído o homem, porque traz assim esses homens emasculados, homens feminilizados, e traz as mulheres masculinizadas, mas não masculinizadas para o lado dos melhores homens, né? Aquela coisa boa, bonita. Vem trazendo mulheres agressivas, violentas, descontroladas, mulheres querendo ter razão a qualquer custo, deformadas, não é? Com o corpo todo deformado, desfiguradas, querendo imitar a imagem do homem, aí com a autoestima lá embaixo, não é? E imitando lá todo esse lado do homem, mas o homem ruim mesmo. Então, não os melhores homens. A gente vai estar falando desse assunto aqui, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque elas são muito importantes para nós. Mais de 60% das pessoas que vêm aqui, que assistem o nosso canal, não são inscritas, então se inscrevam, ative o sininho, para todas as vezes que a gente publicar um vídeo, você ser informado, e também para que essa mensagem alcance muitas mais pessoas. A gente tem assistido muitas entrevistas e a gente vê as falas pesadas, não é? Porque a gente tem de ter cuidado com o que fala para não destruir o valor do outro. A gente precisa cuidar disso. Mas as feministas não cuidam. E olha já essa primeira fala aqui, dessa mulher. We need to kill all men. It's a bit of a stretch, but is it possible that that's what's happening in the West today? Gente, como que elas têm coragem de dizer isso, que odeia o outro, quer que o outro seja completamente destruído, que ele passe lá para o andar de cima? Como é que pode? Não é? Porque ela está falando que quer mesmo que pegar todos os homens e fazer passar lá para o andar de cima. Vou trazer aqui umas falas de umas mulheres para a gente poder chegar no ponto que a gente quer chegar nesse vídeo aqui. Presta atenção aqui. O rapaz pergunta assim, para ela dar um exemplo de misoginia. Daí ela fala que na faculdade foi chamada de gata. Oh, let's see. There was one time, I'm a psychology major. We were tasked with counting how many times we got catcalled. I realized every time during that month I went to a gas station at nighttime, I got catcalled. Quer dizer, considera isso como assédio, como abuso, como algo errado. Mas a mulher, ela depende de atenção e da aprovação do outro. É psicológico, é mental. Se não acontece isso, a mulher se sente lá, né, reprimida, destruída também, abala o emocional da mulher. Elogiar uma mulher, a mulher se sentir vista é importante, e elas distorcem isso aí para querer dizer que o homem é mau quando ele está fazendo esse tipo de coisa, né? Para dizer que ele já está querendo entrar em outras circunstâncias que elas também exageram. Mas aí essa outra moça que o rapaz vai entrevistar, olha o que ela fala. I've seen some of my guy friends literally make 30 grand more than some of my girlfriends just because they're men. But let's say that the pay gap does exist. Why wouldn't firms just hire women then? They have to find probably quotas at this point. Do you think there's quotas for men? No, probably not. Ela já vai direto na questão dos salários. Aí fala assim que num determinado lugar, não é, as namoradas dela, porque é isso que ela fala ali na fala dela, que trabalham em alguns lugares, os homens têm 30 mil, ganham 30 mil a mais muitas vezes, né? O rapaz intervém
e fala que se existe essa disparidade de salários, então não era mesmo melhor contratar mulheres, porque aí seria melhor. Então, qual é o problema das empresas aí, né? E por que não existe cotas para homens? E olha a cara dessa mulher, gente. A risadinha dessa mulher, oh meu Deus do céu, porque não tem nem lógica isso que essas mulheres falam. Aí ele volta para a do cabelo roxinho, né? E a do cabelo roxinho fala que também uma questão de misoginia é a questão de haver mais homens no poder. Aí ele intervém de novo, ele fala assim, mas é 1%. E, além disso, ainda existem as altas taxas de morte, né, masculina por doenças crônicas no trabalho, taxas mais altas também de suicídio, morrem mais também, além das doenças crônicas de trabalho, também por acidentes no trabalho, porque o trabalho dos homens é mais pesado, mais duro, mais difícil, também nas guerras, também no enfrentamento contra a criminalidade, e isso também não seria uma desvantagem para os homens? Ele coloca também a questão de que para cada homem formado existem 2 mulheres formadas, mas na verdade não é 2 mulheres. Alguns lugares iguais aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a média de 18, na média de 15, mas aí eles inflam, jogam para 18%, terminam a universidade. Isso vai dar a média de quase 1/5. Então, para cada homem formado, a média de 4, 5 mulheres formadas, e aí você pega no mundo todo, essa taxa vai aumentar por causa dos países muçulmanos e outros países aí onde o comunismo domina e se domina também a extrema pobreza. Mas aí, uma coisa absurda é o que essa psicóloga do cabelo roxo, toda tatuada, vai falar agora. Olha o que ela diz. Men trash? Cis, heterosexual men, absolutely, especially white men. Weren't you just talking about equality? Oh, absolutely. But we have to have that viewpoint because of how much we've been attacked just by that gender. But you just said that all straight men are trash. Like, that's a pretty big generalization, don't you think? It definitely is. It's not necessarily something I'm gonna saying via statistics. I'm saying via experience. Homens cis, brancos, héteros, são os que destruíram o mundo, são o problema do mundo e são um LIX. Isso daí que ela fala, aquele cestinho que você joga papel, né, dentro, joga lixo. Ui, falei, aquele cestinho que você joga o lixo dentro, né? É isso daí que ela falou que eles são. Eles são o que cabe dentro do cestinho, né? São isso daí. Então você pensa, elas têm essa liberdade de falar isso daí. E aí esse rapaz nessa entrevista, ele vai falar com várias outras mulheres, vários outros homens, e interessante que ele falando com os homens falam assim, nós construímos o país e com certeza a gente não pode desprezar porque as mulheres ajudaram, elas estavam do lado, elas cuidavam dos nossos filhos, elas forneciam mais homens para trabalhar, também estavam nas escolas, também faziam os partos, também cuidavam dos doentes, também cuidavam dos hospitais. Aí dizem que as mulheres foram muito importantes, que em momento nenhum elas devem ser maltratadas. E outras mulheres nessa entrevista aí falam, né, que não pode se aceitar que se fale do valor humano, da pessoa humana, como as feministas têm falado, porque os homens sofrem diversas proibições. As mulheres podem se expressar livremente, podem falar, não são acusadas por falar, e os homens nem liberdade de serem ouvidos e nem liberdade de falarem não têm. Além de que a maioria dos homens, muitas das vezes, quando eles são atacados, eles não têm nenhuma resposta à altura, porque a mulher, na argumentação, no desenvolvimento da comunicação, é muito melhor e sabe atingir a pessoa de uma forma muito mais cruel. Então, ali naquela entrevista, os homens que falam, eles falam de uma forma tão boa para o lado da mulher, e inclusive até um grandão, né? Um moço grandão aí, será que a gente pode falar negão, né? Porque de repente pode dar algum problema. E ele diz assim, não é? A gente tem tantas coisas boas hoje, nesse tempo, né?
porque ele olha e fala, a gente não está num país comunista, por pior que esteja aqui, a gente não está. Também a gente não está no Oriente Médio, a gente está num país de primeiro mundo. Então, tem essas coisinhas, mas a gente consegue lidar porque a gente já está num país de primeiro mundo, já está num lugar bom. Você vê como é que o homem, ainda mesmo diante de circunstâncias aterradoras, tão difíceis, eles ainda são altruístas, não falam tão mal da mulher, não destroem o valor do outro com suas palavras, não é? Até esse rapazinho aqui, olha para o tipo desse rapazinho, oh Jesus, completamente destruído, não é? Well, I'm not saying boring, but I'm saying like I feel like as a woman you should know that you're not going to be putting yourself in a healthy situation going into the military because like it's harder to be a woman in the military than it is to be a man. Desconstruído pelo feminismo, fala que as mulheres não podem mesmo ser maltratadas, não podem ser levadas para lugares difíceis e inclusive ele cita a guerra, ele falou, não tem de ir para a guerra porque é um lugar de muita ausência de água, de possibilidade de recursos e de assistência, até assistência médica mais próxima. Então, não, as mulheres não têm de ir para lugares difíceis. Então, olha, cuidar do valor do outro, cuidar da forma como a gente fala, a gente precisa cuidar desses detalhes e olhar para essa condição que o feminismo está levando a mulher para falar essas coisas do homem, para proclamar essas mensagens de ódio, não é? Falar essas coisas terríveis. A gente precisa alertar as mulheres, abrir os olhos das mulheres, tirar todos que a gente puder tirar dessas condições para a gente construir um tempo melhor para as nossas próprias vidas. Não sai daqui sem deixar seu comentário, também não sai sem conhecer o material forte e poderoso que a gente tem aí no Seja Membro. Olha, e os meus livros, porque tem um material forte, maravilhoso no Seja Membro, mas tem os meus livros que eu tenho certeza que vão abrir seus olhos, vão te mostrar as armadilhas que estão sendo feitas nesse tempo para destruir a imagem do homem, assim, destruir a mulher, destruir a família e trazer sofrimento para todos. Vai lá, conhece esse material e que Deus abençoe grandemente a sua vida.